Amados irmãos, a partir de hoje nós daremos início a algumas meditações em 1 Pedro. A nossa primeira meditação vai estar em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e a paz vos sejam multiplicadas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de infinita graça, bondade, abençoa grandemente a Tua Palavra, que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, Pai, que o Senhor possa trazer esclarecimento através do Teu Santo Espírito, Pai, que nós possamos crescer juntos, ó Pai, crescendo através da Tua gloriosa Palavra e com o auxílio do Teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor, as reflexões que serão feitas, Senhor, a partir de hoje, através da carta de 1 Pedro. É isso que eu te peço, crendo no Teu poder, na Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. É muito interessante essa carta de 1 Pedro. Pedro escreve esta carta com a finalidade e propósitos muito interessantes. Pedro escreve a carta para confortar e fortalecer os amados irmãos que tinham sofrido uma terrível perseguição causada pelo imperador romano Nero. Os amados irmãos tiveram que fugir, deixando tudo que construíram com tanto esforço, durante tantos anos, suas casas, plantações, animais, tudo ficou para trás. Muitos fugiram só com a roupa do corpo, porque não deu tempo pegar nada. O propósito da carta é trazer esperança e fortalecimento aos amados irmãos que perderam suas casas, propriedades e tiveram que fugir deixando tudo para trás, deixando a sua terra natal. Que situação triste e lamentável a situação dos nossos amados irmãos aqui, que Pedro escreve para fortalecê-los e para confortá-los, né? Eles foram espalhados por várias regiões, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Os nossos amados irmãos agora, longe de suas terras, passando por privações, por dificuldades, eles estavam na região da Ásia Menor. E aí Pedro escreve esta carta para trazê-los esperança e para fortalecer a fé deles em Cristo Jesus. É interessante que no primeiro versículo Pedro ele vai usar a palavra aqui eleitos, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Pedro chama os irmãos de eleitos, os seus leitores que leriam esta carta. Pedro mostra aos amados irmãos que mesmo eles, passando por tantas privações, sofrimentos e muitas dificuldades, eles eram privilegiados, eles tinham privilégio. Por quê? Porque Deus os escolheu soberanamente para a salvação eterna e os tornou povo de Deus por meio de Jesus Cristo. Que coisa interessante! Pedro escreve aos amados irmãos e mostra para eles que mesmo eles com tanta dificuldade, com tanto sofrimento, diante de tantas percas, eles eram pessoas privilegiadas. Por quê? Porque Deus os escolheu, Deus os elegeu para a salvação em Cristo Jesus. E isso deveria produzir neles um certo conforto no meio a essa situação. Olha o que fala 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8 e 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que coisa maravilhosa! Ele está dizendo aqui que outrora estes amados irmãos não eram povos de Deus, não faziam parte da família de Deus. Agora não, eles fazem parte da família de Deus e eles alcançaram misericórdia de Deus através de Cristo Jesus. É interessante que ainda em 1 Pedro, capítulo 1, vai ser usada aqui a palavra forasteiro, né? É muito interessante essa palavra aqui, ó. Aos eleitos de Deus que são forasteiros. Isso é muito interessante. Essa palavra forasteiros enfatiza a natureza temporária da permanência de um viajante em um lugar. Ou seja, o forasteiro era aquele que estava em uma região que não é sua, a sua própria morada, está ali de passagem,
está passando um determinado tempo ali, pouco tempo estará por acolá e logo partiria. Ou seja, o forasteiro é alguém que está passando temporariamente um tempo em alguma região ou em algum lugar. Somos peregrinos neste mundo. Nós somos peregrinos neste mundo cruel, hostil. Por isso ainda sofremos tanto. Por isso ainda passamos por angústias, por tribulações. Tudo isto faz parte deste mundo caído no pecado. Ou seja, nós somos forasteiros nesse mundo hostil, deste mundo cheio de maldade, cheio de perversidade. Por isso ainda passamos por sofrimentos, passamos por lutas. É por isso que os amados irmãos ainda estavam sofreram perseguição, ainda estavam sofrendo privações nesta terra. Por quê? Porque nós somos forasteiros aqui nesta terra. E como peregrinos, os cristãos vivem neste mundo, porém, nossa verdadeira pátria está no céu, onde aguardamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, nós, como servos de Deus, peregrinos nesta terra, nossa verdadeira pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo vir nos buscar para irmos morar, para estarmos para sempre com Ele. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, amados. A nossa pátria, a nossa verdadeira pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Senhor Jesus um dia vir nos buscar, para estarmos para sempre com Ele, nesta pátria celestial. Hebreus capítulo 11, versículo do 13 ao 16, vamos dar uma observada. Hebreus 11, do 13 ao 16, diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que foram desse modo manifestam esta procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Que coisa maravilhosa, amados, é nós temos essa certeza, assim como os patriarcas tiveram. Eles foram movidos pela fé, pela confiança em Deus nesta terra, como peregrinos, aguardando a pátria celestial, aguardando algo mais além, reservadas e guardadas por Deus, para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que exercem fé e confiam completamente nele. Somos peregrinos e forasteiros neste mundo, por isso somos sujeitos ao sofrimento, a tribulações e até mesmo à morte. Somos peregrinos aqui, ainda estamos sujeitos a tudo isso, a todo esse tipo de circunstâncias terríveis, assim como nossos amados irmãos no passado, que Pedro escreve, tinham passado por perseguições, estavam sofrendo, passando por tantas coisas. Nós também estamos sujeitos a essas circunstâncias de sofrimento, de dor, aqui ainda nesta terra, como peregrinos que somos aqui. Versículo 2 de 1 Pedro, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e a paz vos sejam multiplicados. Isso é muito interessante, amados. Segundo a presciência, aqui Pedro fala, nós fomos eleitos de Deus. Pedro não está dizendo que Deus escolheu soberanamente alguns para a salvação com base no seu conhecimento do que eles escolheriam. Muitas pessoas interpretam que a presciência de Deus dentro da perspectiva da eleição é da seguinte forma, que Deus, por ser presciente, Ele olhou o futuro e viu os que receberiam Jesus pela fé. Então esses Ele elegeu. Não é a perspectiva o que o texto está falando. O texto está falando aqui da eleição relacionada a que Deus conhece os seus, que Ele elegeu em Cristo para a salvação. Não em algo que Deus tinha previsto ou tinha visto no futuro quem receberia Jesus pela fé, de forma nenhuma. Ou seja, nós devemos entender esta verdade. Deus, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para a salvação. Deus nos elege, fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo, antes mesmo da criação do homem e de o homem ter caído no pecado. Os planos de Deus têm toda uma perspectiva de uma eternidade passada. Em Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim:
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis perante ele em amor. Ou seja, o texto nos diz que Deus nos escolheu nele, nos escolheu em Cristo para a salvação, antes da fundação do mundo, antes mesmo do mundo cosmo ter sido criado, antes mesmo de o homem ter sido criado e colocado no jardim e ter caído no pecado. Nós já estávamos nos planos de Deus, Deus já nos tinha elegido em Cristo para a salvação. Romanos capítulo 8, versículo 30 nos fala: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Nós vamos perceber uma sequência de acontecimentos que Deus nos predestinou. O Espírito Santo, no tempo certo, no tempo programado por Deus, nos planos de Deus, ele nos chama irresistivelmente, e esses que são predestinados são chamados irresistivelmente pelo Espírito Santo de Deus. Estes Deus justifica, e este também Deus glorificou. É interessante que esse versículo está falando que ele glorificou como um ato que já aconteceu, como algo que já tivesse acontecido. Por quê? Porque nos planos de Deus, os planos salvíficos de Deus é algo tão perfeito, tão certo, que nos planos e na mente de Deus é como se nós já tivéssemos sido glorificados, nós já estivéssemos gozando no céu do estado de perfeição completa na presença de Deus. Por quê? Porque os planos de Deus são infalíveis, eles acontecerão com toda certeza, eles serão consumados em toda forma, em todo sentido. Por quê? Porque Deus, ele é soberano em tudo que ele faz. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Cristo nos redimiu na cruz do Calvário, e o Espírito Santo, ele chama irresistivelmente os eleitos de Deus, os regenerando, fazendo deles uma nova criatura, passando a habitar neles. Deus nos elege em Cristo Jesus para a sua salvação, e ele nos chama de forma irresistível, amados. É interessante que no versículo 2 vai falar aqui, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito. Em santificação do Espírito, o Espírito Santo, ele regenera o crente, ele chama o crente irresistivelmente, o regenerando e passando a habitar na vida do crente. E o crente, quando guiado pelo Espírito Santo de Deus, esse crente deve viver uma vida de consagração a Deus. O Senhor, o Espírito Santo, ele age na obra da salvação, ele chama irresistivelmente, ele regenera essa pessoa, faz essa pessoa uma nova criatura, passa a habitar na vida desta pessoa, guiando esta pessoa e dia após dia transformando a vida desta pessoa num processo de santificação. E esta pessoa daí então passa a viver uma vida de dedicação, de obediência, de temor e de consagração a Deus. O que é que fala 1 Pedro 1,15? 1 Pedro 1,15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós em todo vosso procedimento, ou seja, em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, Deus, ele nos chamou de uma forma soberana, ele nos elege, para a salvação, ele nos chama de forma soberana. Nós cremos em Cristo, cremos em Cristo, exercemos fé em Cristo, e por sermos nova criatura em Cristo, nós devemos viver agora de uma forma diferenciada, viver em santificação pelo Espírito. Ou seja, nós devemos, assim como aquele que nos chamou, que nos elegeu, que nos redimiu em Cristo Jesus é santo, nós também devemos viver uma vida santa em toda a nossa forma de viver, em todas as áreas da nossa forma vivencial, em todos os ambientes em que nós tivermos, quer seja em casa, em uma faculdade, interagindo no meio da sociedade, nós devemos ser santos, santos no sentido de viver uma vida separada para aquele que nos elegeu e nos redimiu na cruz através de Cristo. E também uma outra palavra que tem aqui é a questão da obediência. Em 1 Pedro, versículo 2 ainda tem a palavra para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Ou seja, a obediência é um ato inicial à fé em Cristo. A obediência é um ato inicial à fé em Cristo. A verdadeira fé em Cristo levará uma constante obediência a Cristo através da palavra de Deus. Ou seja, a verdadeira fé em Cristo, ela é algo operante. Ou seja, todos aqueles que exercem uma fé verdadeira em Cristo, essas pessoas viverão uma vida de obediência, de constante obediência a Deus, através da palavra, através dos ensinos de Cristo.
A aspersão do sangue, no versículo 2 aqui ainda fala sobre a questão da aspersão do sangue, vai demonstrar algo do Velho Testamento, né, que era aspergido sangue sobre os objetos, sobre o sacerdote, mostrando ali consagração, né, separação, santificação, eram figuras de algo que aconteceria em Cristo de forma eterna e plena. Ou seja, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, foi derramado na cruz, nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Ou seja, a morte de Cristo foi uma morte purificadora. Vamos ver Hebreus 9, 13 e 14. O que é que diz a palavra de Deus em Hebreus 9, 13 e 14? Portanto, se o sangue de bodes e touros e cinza de um novilho aspergido sobre os contaminados o santificava quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, todos aqueles animais que eram sacrificados eram figurava aquilo que aconteceria em Cristo, que seria consumado em Cristo. Ou seja, através da morte de Cristo, o derramamento do seu sangue, nós somos purificados através dessa obra maravilhosa que ele realizou. Ou seja, o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa de todo o pecado, de uma forma definitiva e de uma forma constante. A obra que Cristo realizou na cruz, ela tem um valor eterno, ela tem implicações eternas na vida daqueles que creem no Senhor Jesus e recebem Jesus pela fé. Nós podemos tirar 3 lições práticas, né, sobre essa reflexão nossa em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2. Primeira lição prática que eu quero ressaltar nessa nossa meditação: devemos nos alegrar por Deus ter nos escolhido para a salvação eterna em Cristo. Ou seja, nós devemos nos alegrar porque Deus nos escolheu para a salvação eterna em Cristo. Por quê? Porque se Deus não tivesse nos elegido, nos escolhido, nós jamais escolheríamos a Deus. Por quê? Porque uma pessoa morta espiritualmente não exerce a capacidade de fazer escolhas espirituais. E Deus graciosamente nos elege em Cristo e pela sua graça e misericórdia, Ele pega essas pessoas mortas espiritualmente e Ele nos dá vida em Cristo Jesus. Segunda verdade da lição prática, né? Segunda verdade, ou segunda aprendizagem dessa lição prática: as lutas e sofrimentos que ainda passamos nesta vida nos mostra que ainda não chegamos em nossa pátria celestial. É por isso, amados, que ainda sofremos. É por isso que ainda estamos passando por lutas nesta vida, angústia, sofrimento de todas as formas. Nos sobrevém muitas vezes. Por quê? Porque ainda não chegamos em nossa pátria celestial. Enquanto nesta vida estamos sujeitos aos sofrimentos, às dores desta vida, às tribulações desta vida. Terceira lição prática que eu quero tirar dessa nossa meditação: enquanto aguardamos a nossa ida para a pátria celestial, devemos viver em santidade, obediência, temor a Deus através de sua palavra, porque ainda estamos peregrinando neste mundo. Ou seja, enquanto nós aguardamos a nossa ida para morar na pátria celestial, reservada e guardada nos céus para aqueles que foram eleitos por Deus, que Deus em Cristo Jesus agracia, que nós possamos viver uma vida de santidade, de obediência, de temor a Deus, porque ainda estamos peregrinando nesta terra. Que Deus em Cristo nos fortaleça e nos abençoe, amados, que nós possamos entender através da palavra de Deus que nós somos peregrinos nesta terra. E enquanto peregrinos nós devemos viver segundo a palavra de Deus até aquele grandioso dia que o Senhor Jesus Cristo virá nos buscar, para daí então nós morarmos para sempre nas mansões celestiais, nesta pátria celestial maravilhosa, guardada, reservada para aqueles que creem em Cristo e esperam completamente em Cristo e que confiam verdadeiramente nas promessas de Deus através das Escrituras. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos fortaleça.